Olá, pessoal. Hoje o nosso assunto aqui é um assunto extremamente delicado, extremamente sério. Talvez meu vídeo seja um pouco mais longo do que normalmente. Eu espero que você fique até o final. Eu quero tratar com você sobre a depressão como doença do trabalho. Mas primeiro, nós estamos no Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. E aí eu estou vendo várias e várias pessoas postando que o chat está aberto, para conversar e tudo mais. Isso é muito bom, o meu também está, né? Se algum amigo quiser conversar e tudo mais, é claro que a gente está sempre disponível para conversar sobre isso, para tentar ajudar. Esse tipo de conversa, um chat aberto, uma conversa com um amigo ou até mesmo com estranho, pode até evitar um suicídio. Porém, será que esse amigo ele tem capacidade técnica ou até mesmo paciência para conversar com a pessoa que está sofrendo depressão? Porque às vezes não é uma conversa só, né? Ele vai conversar um dia, ele vai às vezes voltar no outro dia com a mesma história, com os mesmos problemas, às vezes vamos dizer, entre aspas, reclamando, não é bem reclamando, clamando mesmo das dificuldades que está vivendo, e talvez essa pessoa não tenha nem paciência nem capacidade técnica de ajudar. Vamos ser hipócrita, né? Então, assim, se eu puder dar um conselho se você está sentindo alguma coisa, alguma tristeza, alguma dificuldade, procurar ajuda profissional, né? De um psiquiatra, de um psicólogo. Isso é importante. Então, o chat aberto para todos é muito importante, o meu também está. Vamos conversar caso você esteja precisando, porém, busque ajuda. Busque ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, porque depressão não é mimimi, depressão é coisa séria. Beleza. E como é que pode se desenvolver uma depressão no trabalho? Bom, agora eu estou falando como advogado, tá? Não estou falando como psicólogo, que eu não sou, estaria exercendo ilegalmente a profissão se eu estivesse falando como psicólogo. Não estou falando como psiquiatra, estou falando como pessoa, porque eu já vivi isso aqui que eu vou dizer na pele, e também como advogado, como situações que a gente vê na prática, situações que eu já vi no escritório, processos que eu já ajuizei e coisas que eu vivi na minha vida. Bom, como é que se dá essa depressão no trabalho? Por um tempo, eu era advogado, sou advogado, atuava na advocacia, eu atuava também dando aula na faculdade à noite, estudando para concurso público e também estudando para mestrado. Essa sobrecarga, no meu caso, que foi gerada por vários tipos de trabalho ao mesmo tempo, gera um cansaço enorme. Esse cansaço pode gerar por uma situação de assédio moral. Chegou uma época que eu estava ganhando bem, família estava ok, não tinha problema no casamento, estava feliz com a esposa e simplesmente triste. Cheguei a parar o carro na rua, começar a chorar. Eu não entendia por quê. Por que eu estou triste? Está tudo bem. A minha vida era assim, o desejo dos estudantes de direito. Dar aula, advogar, estudando para o mestrado, lendo muito livro, tudo tranquilo, aparentemente. Então, isso acontece demais no trabalho. Começa com essa sobrecarga, ou às vezes um chefe que briga demais, e aí gera um cansaço. E não é aquele cansaço normal, tá? Antes de falar, então, fazer outro parênteses, repetindo, reforçando, não estou falando como psicólogo. Se qualquer coisa que eu falar você estiver sentindo, procure ajuda. Vai para um psicólogo, vai para um psiquiatra, procure ajuda, tá? Não vai interpretar como, estou com depressão ou não estou, né? Quem tem capacidade de falar isso é o psicólogo. Estou falando o que é o direito, que a gente coloca uma petição inicial, por exemplo. Então esse cansaço não é um cansaço normal, não é aquele cansaço que você chega sexta-feira, toma uma cerveja, faz algo que te agrada, e na segunda você está zero, você simplesmente não descansa mais. Aí você dorme, no outro dia você não descansou, você não tá zerado, você continua cansado, um cansaço que não passa. Você dorme e não descansa. Isso vai gerando estafa mental, daqui a pouco você não concentra mais, você não consegue escrever, você não consegue pensar, raciocinar, gera lá a famosa síndrome de burnout. Depois isso caminha para, às vezes, síndrome de ansiedade. Eu tive clientes que tiveram que internar, ficar internado por causa de estafa, porque gerou uma ansiedade tão grande que ele não conseguiu lidar sozinho. Teve que internar, tomar remédio, e aí caminha para uma depressão, e a pessoa às vezes não consegue mais levantar da cama, não consegue mais ir trabalhar. E às vezes as pessoas que estão em volta acham que é preguiça, ele não quer sair da cama, ele não quer mais trabalhar, virou um preguiçoso. E na verdade pode ser depressão, decorrente do trabalho. Certo isso? E como é que isso vai se dar lá na justiça? Bom, lá na justiça
tem que existir um nexo de causalidade, tem que existir uma prova de que todo esse cenário que você está vivendo, você pode estar vivendo, decorre do trabalho. Certo? Quem vai dizer isso? Mais uma vez o psicólogo, o psiquiatra, mesmo na justiça, tem que ser feita uma perícia técnica para determinar, primeiro, que existe um quadro de depressão e, segundo, que esse quadro de depressão foi criado ou foi agravado pelo trabalho. Certo? E aí, para embasar essa perícia, o acompanhamento psicológico ou médico que você vem tendo é importantíssimo. Os laudos médicos, os remédios que você às vezes pode estar tomando. Então, isso é muito sério, gente. Claro que depressão é causada por N coisas, eu estou focando aqui no trabalho, que é a minha área, direito do trabalho, mas é enorme. Eu já atendi várias pessoas com quadros depressivos diagnosticados em virtude do trabalho, certo? Inclusive, teve uma cliente minha que ela trabalhava em um hospital como enfermeira. Nesse hospital tinha 4 leitos, sendo que um deles era terrível, era só os pacientes piores, assim, que dava muito trabalho, muito cansaço. E todo mundo revezava, menos ela. Ela ficava só nesse leito, nesse posto de enfermagem ruim, né, cansativo. Isso é uma situação de assédio moral e ela teve depressão severa. Tomou, inclusive, medicamentos e tal. Então, assim, o meu recado é: se cuida, procura ajuda psicológica e atenção para se isso não decorre do seu trabalho, porque o trabalho é um grande fator adoecedor, dependendo da situação. Um forte abraço, o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é porque o assunto também carece dessa seriedade e de uma atenção toda especial. Forte abraço, até o próximo.